de Cristo, que excede todo entendimento, esteja sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Eu gostaria que você pudesse pegar a sua Bíblia e abrisse no Evangelho, no nosso Senhor Jesus Cristo, por Lucas, capítulo 19. Evangelho do Senhor Jesus Cristo a Lucas, ou por Lucas, capítulo 19, a partir do primeiro verso. Se porventura há alguém aí ao seu lado que não tem a Bíblia, acompanhe junto com ela e ajude. Quero dar uma pequena orientação. Se você nesse instante tiver vontade de tomar uma água, dê um sinal com a sua mão, que os nossos irmãos ajudam você, eles trazem água para você, não precisa se preocupar em sair. As crianças estão abençoadas em nome de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 19, diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso murmuravam, dizendo: quem entrara para ser hóspede de um homem pecador? E levando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Podei-vos assentar. Estamos felizes porque é a primeira ceia do ano. Ainda há algumas pessoas que estão aproveitando os seus últimos dias de férias, esse momento gostoso em que nós nos alegramos e nos divertimos na presença do Pai. E eu separei provavelmente essa mensagem. Será que é o microfone? E que Davi quer me derrubar. E que Melhorou? Amém. E ontem eu tive a oportunidade de conhecer uma dupla sertaneja cantando, Patrick e Pagiel. E eu estava lá. Tá dando risada do que aí, Rafael? Só porque eu fui lá, ué? Pastor baladeiro? Fui eu, minha esposa, até o Natan foi. Fomos mais para trabalhar do que fazer outra qualquer coisa. Eu chego lá na porta do negócio, o Flávio chega para mim e fala assim: ei, carrega aí. Eu fui lá, carreguei. E nós estávamos lá e eu comecei a pensar várias coisas, porque em todos os lugares aonde eu estou, eu penso em Deus. Primeiro que eu entrei naquele lugar, eu já pensei: isso aqui podia ser uma igreja. O pastor tem esse tipo de problema. Ele entra nos lugares, ele acha que isso aqui podia ser uma igreja. Aí ele já olha quanto cabe de cadeira, olha que legal essa iluminação, olha esse som, olha tudo isso. Eu já fui até perguntar qual era a marca da mesa de som para o cara de som. E aí eu comecei a olhar tudo aquilo e eu falei: que interessante, o Espírito Santo de Deus ministrando a minha vida a respeito de Zaqueu. E até Zaqueu é conhecido por uma música que se difundiu bem aqui
no Brasil. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti. Não é? Zaqueu, quem era Zaqueu? É interessante que ele mostra para nós algumas coisas que eu quero te ensinar nessa manhã, se assim você me permitir. Que é a questão de nós recomeçarmos. 2019, primeira ceia, precisamos recomeçar a nossa vida. Recomeçar é um dever humano. Sim, senhor, pastor Davi, ele quer derrubar mesmo. É uma chamada divina. Recomeçar para nós não é algo muito fácil, mas a gente precisa reconhecer que nós precisamos ter princípios para a gente começar a ter um recomeço. Aliás, eu dizia ontem que Deus é Deus de segundas oportunidades, porque a primeira Ele já deu quando nós nascemos. Deus nos deu vida, e a gente tem vida, mas para ter a vida com abundância, precisamos reconhecer e ter Cristo em nós, e aí nós temos a segunda oportunidade da nossa vida, e a mais importante. Recomeçar é algo que nós precisamos ter essa certeza na nossa vida, que não é fácil. Imagine um pai perder um filho. Recomeçar não é fácil. Imagina que uma mulher que acaba de assinar um divórcio. Recomeçar não é fácil. Eu queria que você imaginasse que, como nós temos um exemplo aqui, um presidiário sair do presídio e recomeçar a vida. Não é fácil. Como é difícil nós recomeçarmos a nossa vida, principalmente nós que cremos em Cristo e que estamos dominados pelo pecado. Recomeçar não é fácil. E aí quando eu olho para isso, nós olhamos para a nossa semana. Amanhã é segunda-feira. Toda segunda-feira é um recomeço. Toda segunda-feira é algo que nós paramos e analisamos. Será que vamos continuar no mesmo jeito, na mesma rotina, da mesma forma, da mesma maneira? Às vezes chegamos no dia 31 de dezembro e chegamos diante de Deus e fala assim: Deus, eu quero assumir um compromisso contigo que 2019 vai ser diferente. E aí logo no dia 1º de janeiro tudo volta ao normal. Recomeçar é algo que precisa ser compreendido na nossa vida como um fator básico. E por que eu quero falar sobre isso hoje? Porque eu quero declarar que o seu 2019 precisa ser diferente. Ele precisa ser diferente. E aí quando eu olho para isso, a primeira coisa que nós precisamos entender, que para recomeçar, a gente precisa entender que nós somos desiludidos com a nossa vida. Há uma desilusão. Porque quem não está desiludido com a vida não tem como recomeçar. Ele não precisa, ele está bem. E eu quero dizer que 2020 nós vamos estar aqui na primeira ceia. Se até lá Jesus não voltar, e eu espero que Ele volte. Esse é o nosso anseio, é o nosso anseio todos os dias. Mas se Ele não voltar, eu quero chegar aqui e falar sobre recomeço com você. E você vai falar assim: não preciso recomeçar, porque eu estou bem com Deus. Para recomeçar, a gente tem que reconhecer que a gente está desiludido em alguma coisa na nossa vida. Há algumas desilusões que a gente precisa entender e tratar isso. A segunda coisa que eu vejo que precisa ser exigido de nós é que, para recomeçar, precisa ter uma despedida. Precisa romper com aquilo que nós vivemos hoje. Eu preciso despedir a velha vida, os velhos hábitos, os velhos costumes. Eu preciso tirar eles de uma vez por todas. Eu preciso compreender que isso precisa ser rompido de uma vez. Terceira coisa que eu preciso entender é que quando eu creio num futuro diferente, eu creio que o meu recomeço de vida em Cristo é todos os dias. E todos os dias Deus muda a minha vida. Por isso eu quero traçar algumas coisinhas com você nessa manhã. Ensinar você essa manhã a que você venha
a ter um recomeço, mesmo que sejam difíceis. E como é que é difícil o recomeço? Por que é difícil o recomeço? A primeira coisa que eu separei é que nós só incorporamos na nossa vida aquilo que a gente gosta. Por isso que é difícil recomeçar. Por quê? Porque é impossível a gente viciar em coisas que a gente não gosta. É quase dificultoso nós pararmos para pensar sobre isso. Porque quando a gente para pensar que a gente precisa fazer uma dieta, porque a gente está gordinho, é complicado. Eu preciso fazer uma dieta, mas parar de comer meu pão é difícil. Não é? Quem gosta de pão? Eita, Lu, você gosta de pão? Você não é daqueles caras que come 3 pães por dia, não, né? Já foi? São bagagens que a gente carrega a vida inteira. E aí a gente não consegue largar isso, amados, porque a gente gosta. É aquela coisa de a gente dizer que falar para um diabético parar com o açúcar. Falar para um hipertenso, ó, o cara que fez eu carregar ali, ó. Falar para um hipertenso parar de comer gordura. Aliás, aquela picanha com aquele detalhezinho de gordura é bom, não é não? Falar para uma pessoa que tem um problema sério na vida, que come sal e faz mal, por causa de pressão, é quase impossível. Como é difícil esse processo da gente dizer não para as coisas, dizer não para aquilo que nós precisamos dizer não. E se nós não aprendermos a dizer não para aquilo que a gente gosta e que não nos faz bem, faz com que a gente fique numa vida repetitiva, viciada, acostumada com isso. E a gente fica andando nesse automático. Você quer recomeçar a sua vida em 2019 diferente? Aprenda a dizer não. Segunda coisa que eu quero que você entenda, e que é difícil para a gente ter um recomeço, a gente sempre se acha incapaz. Que eu não consigo fazer esse recomeço acontecer na minha vida. Que eu não consigo fazer esse processo passar por mim. E aí eu quero te dar uma boa notícia. O Evangelho propõe para nós uma graça que faz com que a gente recomece a nossa vida todos os dias. Diz a palavra do Senhor, que pela manhã ela se renova a cada momento. E ela vai se renovar na sua vida. Mas eu quero dizer algo para você, amado. Nada na vida sem um esforço vai ter vitória. Nada na vida, se você não entender isso, não vai compreender. Olha a história de Zaqueu. Zaqueu, a Bíblia não fala exatamente como ele era, como era a sua história em Jericó. Nós sabemos algumas poucas coisas, apenas o relato desse capítulo, ou dos outros capítulos que falam dele, que ele era um cobrador de impostos, era rico, provavelmente ele era corrupto, porque ele diz que se ele tivesse feito algum mal a alguém, ele devolveria quadruplicado. Então ele não deveria ser uma pessoa qualquer naquela sociedade. Não era bem visto, porque um cobrador de impostos não é bem visto. Um cobrador de dívidas não é bem visto. Você já recebeu alguma ligação de cobrança esse ano? É impressionante como já no dia 2, às 8 horas da manhã, eles já começam a ligar. E eles vão até às 8 horas da noite te ligando. E se marcar à toa que eles passam das 8 horas da noite. E aí vem aquela ligação assim, aquela ura. Alô? Quem é? Você fala quem é, né? É o senhor Paulo Eduardo Venturim? Aí você fala sim. O senhor precisa entrar em contato com o Santander. Ligue para o 4004-2262. Já até decorei. Não é assim? É. Mas nada na vida é sem esforço. E Zaqueu começa a mostrar para nós algumas coisas importantes.
Ele começa a tomar alguma atitude aqui na vida dele que ele sabia que estava complicado, que estava difícil para ele. Ele ouve falar de Jesus e sobe naquela árvore, eu quero ver quem é ele. Ele não tinha noção que Jesus era filho de Deus, a Bíblia não fala isso. Ele só ouvia falar que Jesus era provavelmente um homem de Deus. E ele queria ver, ele queria saber quem era Jesus. Jesus estava passando ali, e ele olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce daí, que eu quero pousar na tua casa. E naquela época, pousar na casa de alguém era ter tudo que a pessoa tinha: uma boa cama, um bom alimento. E Jesus diz a ele: eu quero pousar na sua casa essa noite. E Zaqueu, mais do que depressa, diz a Bíblia, ficou honrado com aquela visita, porque Jesus ia pousar em sua casa. E aí ele diz no verso 9, o Senhor Jesus: hoje há salvação nesta casa. Quando nós recomeçamos a nossa vida com Jesus, nós deixamos Jesus morar em nossa casa, morar em nosso coração, fazer com que nós tenhamos um novo recomeço. Por isso que nós dizemos que Jesus te convida, e Jesus te convida nesta manhã a morar na sua casa. Quem quer receber Jesus aqui nessa manhã? E se nós entendermos isso, nós precisamos ouvir a voz de Deus, ouvir isso que Jesus está fazendo para nós, nos convidando. Então, para que nós tenhamos Jesus como nosso recomeço todos os dias da nossa vida, eu quero ensinar a você 3 coisinhas básicas para que nós possamos participar da ceia do Senhor. Primeira delas, que quem quiser recomeçar tem que triunfar sobre o prazer. Você quer recomeçar a sua vida? Abra mão dos prazeres carnais. Zaqueu chega para Jesus e diz o seguinte: olha, a partir de hoje, eu abro mão de tudo que eu tenho, porque eu quero que o Senhor more na minha casa. Agora, abrir mão do prazer não é fácil. Abrir mão de um estilo de vida não é fácil. Se nós olharmos o nosso país há 30 anos atrás e o que ele é hoje, todos nós temos praticamente as mesmas coisas. Você tem uma Smart TV na sua casa, ou não? Sim. E é uma TV grandona. E você procura uma TV que seja fininha, que possa pôr na parede, ou que tenha um pedestal bonito. Você criou um estilo de vida que a sociedade te formou, prazerosa. Você tem o seu celular. Tem gente que gosta de ter um celular animal. Essa semana, numa reunião, uma pessoa chegou para nós lá, no meio da reunião, ela pegou o celular dela e pôs no meio assim da mesa de reunião. Eu, como não sou muito ligado, não me toquei, não entendi. E a pessoa lá mexendo. E eu nem um pouco preocupado em trabalhar, em ganhar dinheiro, e ela mexendo no celular. Daqui a pouco, não por satisfeita, ela diz: olha, chegou uma mensagem. E eu falei: vê aí a mensagem. Não por satisfeita. Esse iPhone 10 é lindo, né? Eu olhei. Legal, né? Eu já não gosto de iPhone mesmo. Olhei. Daí que eu entendi o sinal, que ela queria que eu me tocasse, que ela tinha comprado um iPhone 10. E aí eu perguntei a ela: quanto custa esse iPhone? Ela falou: custa, paguei 8 mil. Eu falei: nossa. Amados, depois de um tempo da minha vida, eu aprendi que algumas coisas têm seus preços. Eu não consigo pagar mais do que R$60 numa calça jeans. E eu até peço desconto quando ela vem rasgada assim. Você pediu desconto, Doni? Pediu? Tá rasgada, tem desconto. E ainda tem gente que diz que com rasgo é mais caro. Não é?
Mas você vai colocando uns preços na sua vida, mais que 60 eu não pago. Eu fico olhando para celular, quem paga mais de R$1.000 no celular, fica, meu Deus. Mais de R$1.000 no celular. É muito dinheiro. Os prazeres que nós temos na nossa vida, se nós não abrirmos as mãos disso, nós não conseguimos recomeçar. Por quê? Porque a nossa vida fica presa a esse prazer, ao prazer da carne. Mas eu quero dar a você nesta manhã o mesmo prazer que Zaqueu teve quando Jesus entrou na sua casa. E ele pode dizer a Jesus: Jesus, eu largo mão de tudo que eu tenho, porque eu sei que o Senhor é o caminho, a verdade, a vida, e que através de Ti eu vou viver um recomeço. E ele viveu um recomeço. E Jesus disse: aqui estará salvação nesta casa. Segunda coisa que eu acho que a gente precisa entender, que quem quiser recomeçar, precisa triunfar sobre o desejo da aceitação. Pastor, o que você quer dizer com isso? Você tem que abrir mão do seu eu. O apóstolo Paulo fala: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo. Se Cristo vive em mim, eu não posso viver mais como eu, mas eu tenho que viver como Cristo quer que eu viva. E se Cristo vive em mim, se você quer um bom recomeço, feche os ouvidos para as pessoas, mas abra os ouvidos para Deus. A gente ouve demais as pessoas e esquece de ouvir o que Deus tem para nós. Ouça Deus, meu amado. Anule a si mesmo quando é necessário. Diz a palavra de Deus que nós precisamos mortificar os nossos membros. Por que os nossos membros? Porque os nossos membros é que nos faz caminhar, que nos faz ser guiados por aquilo que às vezes nós pensamos. E aí vem o apóstolo Paulo e fala assim: mortifique os vossos membros, faça com que os vossos membros sejam guiados pelo Espírito Santo, porque aí você vai caminhar e vai chegar no foco que Ele quer. Você quer recomeçar bem, meu amado? Diga para Deus hoje: não quero mais viver o eu, mas eu quero viver o que Cristo é em mim. E o que Cristo é em mim não é fácil, porque abrir mão do que nós somos, do que nós achamos que temos que ser, meu amado, você veio de uma criação, você acha que você está certo em tudo. Você conhece alguém que acha que está certo em tudo? Conhece, Daniel? Tem um monte de gente que se acha que está certo. Um monte. Mas se você andar pelo caminho vivo, santo e agradável, na obediência do Pai, você sim estará certo, mas é porque Cristo reina na sua vida. Porque não é mais você, mas Cristo vivendo em você. Terceira, diz o seguinte: se você quer recomeçar, você precisa recomeçar no certo ou no errado. Sabe, amados, a pergunta não é o que eu gosto. A pergunta é: está certo ou está errado? Deus está aprovando? Zaqueu, na mesma hora, deve ter sido impactado pelo Espírito Santo de Deus, e ele viu que ele estava errado. É a tal da historinha do CPF na nota. Quantas vezes você foi num lugar, num comércio, e aí a atendente ou a balconista chega para você: CPF, e você fala o quê? Não, obrigado. Não é assim? Porque você, na ânsia de ter rapidez na sua vida, você quer que aquilo seja rápido. Mas você tem que pedir o CPF, não é uma orientação? O CPF não vai gerar o imposto? Que o imposto vai gerar coisas boas? Pastor, mas o governo brasileiro é corrupto, o governo brasileiro é isso, o governo brasileiro é aquilo, é só ladrão. Mas você não é. Você não é corrupto. Você é filho e filha de Deus. Não estou me abstendo disso, isso Deus sempre fala comigo. Toda vez que eu falo não, Deus fala comigo. Quem mandou você não pedir? Está certo ou está errado?
Está certo ou está errado a sua atitude dentro da sua casa? Como você trata a sua esposa, seus filhos, como vocês tratam os seus pais? Zaqueu abriu mão de tudo. Você e eu precisamos abrir mão de tudo para viver o certo, para viver o bem. Faça o bem o tempo todo, diz a palavra do Senhor. Você faz o bem o tempo todo? O bem o tempo todo é o certo, é aquilo que agrada a Deus. E para encerrar, quem quiser triunfar tem que parar de ter um medo do futuro. Sabe, amados, acho que uma das coisas mais difíceis de falar sobre recomeço é você e eu mudarmos a caixinha dos nossos pensamentos. É mudar a chave. É sair dessa acomodação que você está hoje e dizer assim: eu vou enfrentar, eu vou passar, eu vou acreditar naquilo que Deus tem preparado para mim, eu vou atrás, eu vou lutar por isso. O diabo, ele surfa na onda do seu medo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o diabo não cria ondas, é Deus quem cria ondas. E a onda do Espírito Santo está aqui nessa manhã. E se a onda do Espírito Santo está aqui, eu quero dizer para você uma coisa que eu já falei para vocês, que quando eu vier um dia passar nessa terra, estivermos juntos, no dia do meu velório, eu quero que cante este cântico, este hino: porque Ele vive, posso crer no amanhã. E se porque Ele vive, posso crer no amanhã, eu não posso ter medo do futuro. Amados, o teu futuro já está garantido em Cristo Jesus. O teu futuro chama-se eternidade. E se você crê em Cristo, e Cristo é em você, e você em Cristo, eu quero dizer uma coisa: pode caminhar. Porque na pior das hipóteses, mesmo que seja difícil, mesmo que você não tenha garantia do seu recomeço, do que vai acontecer, eu quero dizer o que a Bíblia diz para mim e para você: Deus é contigo. E Ele fala isso uma pancada de vezes: Deus é contigo. E por que Ele quer dizer isso? Porque o seu futuro está garantido quando você está em Cristo Jesus. Que não importa as coisas que nós vemos aqui, mas aquilo que nós acreditamos. Não importa aquilo que você acha que você tem que viver nesta terra, mas o recomeço da sua vida é um recomeço acreditando e tendo coragem que Deus caminhará você na presença e nos planos dele. Eu quero viver os planos de Deus nesta manhã. Eu quero ser como Zaqueu. E Zaqueu teve uma atitude honrável. Não só devolveu aquilo que ele tinha usurpado das pessoas, mas ele tomou uma posição. Ele rompeu com tudo que ele tinha, com tudo que ele era, e andou na presença do Senhor. Hoje você está aqui, e olhe bem para mim, por favor. Nesta manhã, eu quero que o teu recomeço de vida comece diferente. Está na hora de nós recomeçarmos de verdade. Ou você larga, ou você larga. Nós não temos mais opção nessa terra. Qual a opção que nós temos nessa terra? Qual é a sua opção de vida? Ah, pastor, minha opção de vida era ser rico. Zaqueu é um exemplo de que foi rico. E provavelmente ele não deixou de ser rico material, mas ele passou a ser rico espiritual. Nessa manhã eu quero que você recomece a sua vida. Desde o momento em que você sair deste lugar, eu quero que você recomece a sua vida como um adorador a Deus, que adore em espírito e em verdade todos os dias da sua vida, aonde você estiver, seja aqui em Lisboa, seja da onde é a sua família, Salomão? Hong Kong. Seja em Hong Kong, Pequim, ou seja na Austrália, onde está a Juliana, ela já voltou, onde ela estava. Seja onde for em que Deus caminhar você vai saber que todas as manhãs é um recomeço, porque Deus é Deus de segundas oportunidades. E Deus vai mudar a sua história nessa manhã, porque Ele quer mudar a nossa história.
O desejo de nós estarmos aqui é que nós acreditamos no evangelho de graça e da graça, que veio de graça e que pratica a graça. O que é graça? Favor imerecido, algo que não merecemos, mas que foi conquistado na cruz do Calvário e que ao terceiro dia ressuscitou para que tivéssemos vida. Recomeço é uma mudança, não é fácil. Recomeço é difícil. Recomeçar a vida é complicado. Quem aqui já não passou por uma tristeza de um relacionamento? Quem não foi ao fundo do poço, numa situação de tristeza, de dívida? Quem não chegou aqui a pensar, estou depressivo? Aliás, nós estamos conversando essa semana sobre depressão nos grupos, não é? Como é difícil, Paulo, passar pelo momento depressivo, não é isso? Você passou 2 vezes, não foi isso? 2 vezes. Mas quando nós temos a certeza que a gente pode recomeçar a nossa vida, quando nós perdemos o medo, quando nós anulamos o nosso eu, quando nós estamos aqui e praticamos a sua palavra, Deus muda a nossa história. E eu profetizo nessa manhã que eu e você vamos ter um bom recomeço a partir de hoje. Recomeço são todos os dias, porque a palavra do Senhor diz que a cada manhã Ele nos levanta. Amados, em nome de Jesus Cristo, quem quer recomeçar bem? Você quer mesmo recomeçar? Ou você quer continuar do jeito que você está? Eu não quero. Eu tomei uma atitude no finalzinho do ano passado, eu machuquei o joelho. E aí eu falei, Senhor, eu estou sentindo dores terríveis, engordei, eu preciso tomar uma posição na minha vida. E sabe o que o diabo soprou? O diabo falou assim, você não precisa mais. Você já é casado, tem uma bela mulher, o diabo é sujo. Você já tem sua família, já tem os seus 3 filhos. Você não precisa mais nada, só vai trabalhar. Não cuide-se de você. Aí eu orando, falando, Deus, eu preciso mudar. Eu preciso romper com isso. E aí no final do ano passado, meu primo montou um box. E aí eu fui lá treinar com ele. Eu falei, Senhor, eu preciso tomar uma posição. Eu preciso criar novamente tudo aquilo que eu tinha, que eu gostava, meu ânimo, minha vontade. Eu preciso voltar a treinar. Eu voltei a treinar, já emagreci 1 quilo, glória a Deus. Estou tentando melhorar minha alimentação, não é fácil, porque eu sou fã de lanche. Você também, Dani? O pior é que perto da minha casa tem a Chapa, Mansur, Tio Zé, Zezinho. Aí tem um monte de hamburgueria que abriu dessas novas aí de gourmet. É irritante. Mas eu estou diminuindo. Eu estou indo 1 vez por semana. Quem ia 3? Já é um. Mas eu tive que romper isso aqui. Eu tive que pedir para que o Espírito Santo de Deus me ajudasse. Eu tive que... Parece uma imbecilidade isso, não é? Mas é difícil. É difícil deixar de comer pão. É difícil às vezes deixar de comer o arroz com feijão todo dia, porque às vezes diz que não é bom, mas a gente come. É difícil deixar de fazer algumas coisas que a gente gosta, principalmente quando a gente senta no nosso sofá e liga lá o controle, liga o TV e o controle e as mesmas coisas. Deus está nos dando chance de recomeçarmos diferente esse ano. E eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus mude isso que está na sua mente. Porque esse campo de batalha já está resolvido, a gente que não sabe. E por que eu digo que está resolvido? Porque se o apóstolo Paulo disse, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, é porque nós temos a condição de recomeçarmos todos os dias diferente. Eu levanto todas as manhãs, e a primeira coisa que eu faço é ler a Bíblia. Eu mudei esse hábito na minha vida, porque todas as coisas que eu fazia antes era ler jornal, ler notícia, ouvir notícia. E aí eu inverti e falei, Senhor, eu quero ler a Tua Palavra. Eu quero ser abençoador. Amados, às vezes o mundo está caindo na minha cabeça, mas eu não sinto um pingo de ansiedade pelo que vai acontecer no dia seguinte.
Eu sei que Deus cuida do meu futuro. Deus vai cuidar do seu futuro. Deus vai cuidar do seu dia a dia. Mas você precisa recomeçar hoje. Eu gostaria de pedir uma gentileza que você fechasse seus olhos. E nessa manhã, estamos aqui diante de Deus. E talvez você precisa ter algumas mudanças da sua rotina, dos seus costumes, dos seus prazeres, das suas vontades, desse teu jeito de ser, que na maioria das vezes não é o melhor jeito de ser. Eu gostaria que você pedisse a Deus nessa manhã: Deus, me dá uma nova chance. Me dá uma chance de recomeçar. Me dá uma chance de fazer diferente. Me dá uma chance de tratar a minha esposa diferente. Me dá uma chance de tratar o meu esposo diferente. Me dá uma chance de tratar os meus filhos. Me dá uma chance no meu trabalho de ser diferente. Me dá uma chance, Senhor, de recomeçar. E como é bom nós recomeçarmos na presença do Senhor. Como é bom. Está aí 2019. Seu projeto de vida tem que ser recomeçar em Cristo. Recomece em Cristo. Recomece em Cristo. Talvez você esteja aqui e o seu coração está abatido. Talvez há algumas incertezas na sua vida. Você não sabe se fica, você não sabe se vai, você não sabe nada do que vai acontecer amanhã, mas eu quero dizer algo a você: recomece com Cristo. Ele vai te mostrar se você vai ficar ou vai ir, ou vai caminhar por um outro lado, ou se vai pela esquerda ou se vai pela direita. Mas Deus sabe como você está, sabe por completo, sabe cada detalhe. Por isso, se você nessa manhã precisa ter um bom recomeço de 2019, precisa realmente mudar, precisa realmente fazer a diferença agora, romper com todas as coisas do eu, do que você gosta, que você sabe que isso não lhe faz bem, em nome de Jesus. Eu gostaria de te convidar a orar junto comigo, junto com os irmãos, os pastores, pastoras desta igreja. Que aonde você estiver, se assim você puder, como um ato de fé, você que tem o desejo de recomeçar, e recomeçar bem, para terminar bem, eu queria te pedir que você ficasse de pé no seu lugar, porque nós queremos ir até você e orar por você.